Muitas vezes você fala, será que eu consigo saber se é de Deus e é o Espírito Santo me conduzindo? Você tem dúvida em relação a isso? Pois é, nesse vídeo eu vou falar para vocês do que o Espírito Santo fez em mim. Oiê, meu nome é Daiane e venho aqui contar o meu testemunho para você. Desde já, seja bem-vindo ao canal. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E aí, tudo bem? Antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta. E qual é a sua dúvida em relação ao Espírito Santo? Pois bem, vim aqui contar para vocês o que foi que o Espírito Santo fez comigo. Gente, muitas vezes a gente pensa que o Espírito Santo fala quando a gente pede. Muitas vezes ele fala sem a gente pedir realmente pra gente. Deus e o Espírito Santo ama tanto a gente, mas tanto a gente, que ele faz coisas pra gente que a gente nem pede. Ele livra a gente da morte, ele livra a gente de tantas coisas que a gente nem vê. O sobrenatural, o mundo espiritual é tão real que a gente não vê e já está acontecendo coisas que primeiro acontece no espírito, no espiritual, para depois ir pro carnal. E é sobre isso que eu vou falar para vocês, sobre esse testemunho do que o Espírito Santo falou comigo. Ele falou, ele me deu sinais e muitas vezes assim a gente não conhece, mas ele falou só depois que aconteceu, que eu vi ter um entendimento, que foi o Espírito Santo me avisando que aquela coisa iria acontecer. E mesmo assim, eu fiz a coisa. E eu vou contar para vocês aí agora. Pois então, gente, isso aconteceu em 2020. Eu ainda era nova convertida. Na verdade, eu ainda sou nova convertida. Porém, hoje eu tenho um pouco mais tempo. No tempo que isso aconteceu, eu tinha 6 meses de convertida. E quando eu tinha decidido a seguir o caminho do Senhor, a fazer as coisas certas para Deus, as coisas certas em Deus, foi uma convicção que eu tive e resolvi se manter firme no caminho do Senhor. Nesses dias, e tudo que eu já tinha feito de errado, coisas que eu tinha que veio de modos errados, eu joguei fora, eu nem doei, eu joguei fora porque eu queria ter uma vida em santidade com o Senhor. E eu já tinha decidido, então depois disso passou-se 6 meses, eu fui convidada por um aniversário junto com a minha irmã, e aí eu não queria ir para essa festa, já começou aí. Senti uma coisa que não era para poder ter ido para esse aniversário. Mas só que minha irmã ficou me chamando, vamos menina, vamos comigo, vamos. É bom que tu sai, que tu distrai. E aí minha filha falou assim, então mãe, vamos mãe, vamos mãe. E aí acabei que eu ficava perdida, sem saber o que falar, mas acabei que eu cedi. Resolvi a ir para esse aniversário. A hora de me arrumar, eu fui me arrumando, não tava com muita felicidade de poder me arrumar, não tava com muito gosto de poder, né, me vestir assim, mas resolvi ir. E fui para casa da minha irmã para esperar ela se arrumar. Quando chegou lá, eu comecei a ficar mais triste do que eu já estava. E aí me perguntaram, por que você tá triste? E aí eu falei, eu não sei, mas eu não tô triste não, mas teu rosto tá diferente. E aí eu fui lá no banheiro, achei que era a maquiagem, porque antes eu usava muita maquiagem forte. Mas aí depois da conversão, eu comecei a usar maquiagem mais básica. E aí eu coloquei essa maquiagem, fui pro banheiro para poder tirar metade da maquiagem. Aí eu voltei pro banquinho e mesmo assim eu continuei sentindo uma angústia, uma coisa diferente dentro de mim, que eu não sei explicar o que era. Mas ao mesmo tempo também eu não tinha discernimento para discernir que aquilo estava vindo do Espírito. E às vezes a gente pergunta, né? Pede para Deus para poder dar sinais pra gente. Nesse dia eu não tinha pedido nada para Deus. Eu nem falei assim com Deus, sabe? Eu também não tinha muita experiência de certo tipo de coisa, porque na verdade hoje era diferente. Na verdade era para perguntar: Senhor, se eu quer que eu vá para essa festa, mas eu não perguntei, simplesmente decidi, fui, né? Mesmo sem querer. E aí eu tirei a maquiagem. Essa maquiagem, se foi sentar lá na frente, mesmo assim a angústia continuou pior. E aí eu falei, não é a maquiagem, o que que será que é? Vou lá de novo no banheiro, lavei o rosto, tirei toda a maquiagem por completo, lavei o rosto, voltei a sentar no banquinho. E continuei com a mesma sensação ruim. Aquela angústia, um aperto no peito,
uma vontade estranha de não querer sair. Eu não tava querendo sair. Mesmo assim eu fui, né? E aí, gente, quando foi na hora que todo mundo, minha irmã terminou de se arrumar, todo mundo ficou de boa, né? É, na hora que eu fui entrar no carro, eu fui a última a entrar no carro. Na hora que eu fui entrar no carro, eu me senti tonta e quase desmaiei. Foi muito rápido, assim, ficou tudo escuro e eu segurei no carro e ela perguntou o que que foi. Eu falei assim, nada não, só fiquei um pouco tonta. E a sensação de desmaio, eu fiquei esperando um pouquinho para ver se melhorava, mas para não falar para ninguém que eu não tava realmente bem, eu fiquei um pouquinho quieta, só falei que eu senti um pouquinho tonta, mas entrei no carro. Chegamos na festa, cumprimentamos a dona da festa, né? Os donos da festa. E aí sentamos. E aí nesse sentar, a gente começou a conversar. Da hora que a gente chegou, a hora que a gente saiu, foi só falando de Deus, falando das coisas que acontecem, que tem gente que sai da igreja por causa das outras pessoas. E entre outras coisas, a gente começou a conversar sobre isso. E aí, quando foi no final da festa, chegou a hora de dar a sacolinha surpresa, as crianças foram para fila. Como a gente estava próximo da mesa, a gente. As crianças que estavam perto da mesa foi as primeiras. Só que chegando lá já começou aí agora. Aí a dona da festa simplesmente não falou direito comigo. Não falou direito comigo. E chegou na hora da festa, da sacolinha, a minha filha foi a primeira a chegar e a última a sair. E aquilo já começou, eu olhei para minha irmã começou a olhar para mim. E aí já começou a doer o meu coração. Exatamente na parte que mexeu com a criança, né? E aí eu via da onde eu tava, eu via a minha filha falar assim, tia, eu não ganhei ainda. E a pessoa, a minha filha na frente, a pessoa dando para as outras pessoas que estavam atrás. E aí nisso eu já fui ficando triste, né? E aí teve uma criança que pensou que ela nem iria receber essa sacola. E afinal ela recebeu, foi a última, mas recebeu. Mas não foi porque as pessoas do aniversário que deu, não, foi uma outra pessoa que deu para minha filha. E aí quando foi na hora de sair mesmo, a dona do aniversário estava dando algumas outras coisas, né? E aí a pessoa chegou para mim e falou umas frases. E essas frases me machucou muito. Me machucou muito mesmo. Que eu fiquei chorando. Todo mundo que estava na mesa ficou olhando para mim. Não entenderam nada. E eu não chorei ali, dentro do carro, que as lágrimas vinham e eu disfarçava, começava a limpar e a disfarçar. E aí depois teve uma pessoa que estava na mesa que não entendeu nada. Todo mundo estava na mesa, eram evangélicos. E aí a pessoa chegou para mim depois. Uma pessoa chegou lá e falou para a pessoa por que foi que falou aquilo comigo. A pessoa chegou e disse que não falou nada, né? E aí a pessoa chegou pra mim e me chamou, falou, Dai, eu não te falei nada não, se eu te falei alguma coisa, me desculpa, eu não lembro de ter dito nada. Aí eu falei, não, você não falou nada não, tudo bem, tudo tranquilo. Porque depois daquilo, porque eu falando aqui pra vocês do que foi, vocês não vão entender, porque a sensação é diferente. E eu não tô falando qual foi as palavras que a pessoa disse. Mas aí, a pessoa chegou pra mim e disse isso, eu falei, não, tranquilo, não teve nada não, né? Só que aquelas palavras me machucaram e de ter visto minha filha ali na fila, a pessoa vendo e não deu uma sacolinha pra ela. Não deu, nem deu, na verdade. Quem deu foi uma outra pessoa que ali me machucou, sabe? Aí, depois eu vim entender que por isso que o Espírito Santo não queria que eu fosse. Porque ele sabia que iria acontecer aquilo e eu ia ficar muito triste. E o inimigo, quando sabe que a gente está no caminho do Senhor, ele bota levantes, ele bota as pessoas para ficar contra a gente, para a gente achar que é a pessoa. Só que eu já sabia que não era a pessoa. Depois eu vim ter entendimento que não era a pessoa. Que ali é tanto que eu falei assim: não falou nada, não, tudo tranquilo. Porque ali foi a pessoa, estava sendo usada, né? O inimigo usando a pessoa para poder falar coisas para me deixar triste e eu sair dos caminhos do Senhor. Só que isso não aconteceu e não irá acontecer porque eu estou firme com o Senhor e o Senhor sempre vai me fortalecer. Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu falo nada me faltará, não é só bens materiais. Em relação a tudo, a espiritualidade e tudo. E aí eu fiquei firme e forte no Senhor, decidi que foi o Espírito Santo que não queria. Poderia ter acontecido coisa pior, poderia ter acontecido, poderia ter um acidente na ida ou na volta, só que o Senhor nos livrou. Por quê? Mas ele deu sinais.
o Espírito Santo deu sinal que não era para poder ir. Eu passei mal, eu senti angústia. Foi um peso tão grande que eu senti, um peso tão grande que não era. Era tipo, eu não quero, eu não vou sair daqui hoje e pronto, e acabou. Mas eu tive sinais do Espírito Santo que não era para eu ter ido para essa festa, e mesmo assim eu fui. No começo eu não tinha entendimento, como eu falei, né? Eu não sabia discernir, porque se fosse hoje eu faria diferente, como hoje já aconteceu também, de eu me sentir isso e não fazer aquilo. Foi realmente em uma festa também. E aí eu falei, eu não vou participar da festa, porque eu não tô sentindo bem para poder ir, e realmente eu não fui. E dessa outra vez, né? Porque dessa primeira eu fui inexperiente e fiz, né, a vontade da carne, porque também não sabia, só tinha 6 meses de conversão, não tinha muito entendimento. Mas o Espírito Santo foi incrível que, além de eu ser nova convertida, eu não cheguei a perguntar se era para fazer aquilo, né? Mas mesmo assim eu fiz, eu fui e falei, fiz, fui pra festa, fiquei lá e o Espírito Santo não me queria lá. Porque ia me entristecer, o meu espírito ia ficar triste. E eu fiquei triste, eu fiquei abalada. A minha irmã se sentiu culpada, porque ela insistiu que eu fosse. Ela falou, eu me sinto tão culpada. Ela ficou tão culpada, ela ficou tão ruim quanto eu. E as pessoas que estavam na mesa também ficou sem entender nada. Até hoje, as pessoas não entenderam nada do que foi que aconteceu. As pessoas que estavam na mesa também me pediram desculpa, porque era tudo pessoas que tinham vínculo, entendeu? E aí eu falei, não, tudo tranquilo, de boa. Sei que ficou todo mundo mal, todo mundo mal. Não sei se ficaram como eu, né? Mas ficou um clima muito chato, muito ruim. Por quê? Porque eu não resolvi dar ouvido ao Espírito Santo. Mas na verdade não foi que eu não queria, eu não tinha a sabedoria que era o Espírito Santo que estava falando comigo. Eu achei incrível por o fato de eu ser nova na fé. E mesmo assim, ele falou comigo. Então, ou seja, ele não abandona a gente, ele está sempre orientando a gente. A gente que não percebe os sinais que Deus dá pra gente. E ele não deu só um sinal, ele deu vários sinais. Fiquei tonta, fiquei com angústia, eu fiquei com o coração apertado, tipo que vai acontecer alguma coisa, mas eu não dei ouvido. Então, muitas vezes, gente, o Espírito Santo fala com a gente nas simples coisas, na simplicidade. A gente espera uma coisa grande acontecer, mas na verdade não é uma coisa grande. E aí, você já teve uma experiência com o Espírito Santo? Se você teve, fala aqui comigo qual foi a sua experiência, porque até hoje eu lembro com detalhes tudo o que foi que aconteceu. Do começo ao fim, de como foi que o Espírito Santo foi bom comigo, como foi que Jesus foi bom comigo, que me livrou de tantas coisas, que poderia ter sido um acidente, né? Já pensou? Mas ele avisou, não vá, não vai. Porque a gente espera que ele fala com a gente assim, ó, não vá, não vai, minha filha, não vai. Lá não é um lugar. Tô falando pra você, não. A gente espera que fala assim, né? Só que não, ele fala por sinais. E ele me deu sinais. Não foi um sinal, não, gente. Foram vários sinais que eu tive. Isso aqui é um resumo do que aconteceu, porque eu não vou falar em detalhamente, eu vou falar só das coisas principais que o Espírito Santo fala. Não importa se você está na igreja, não importa se você está na igreja, se você está fora da igreja, não importa nada. Porque a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo mesmo, eu nem da igreja era. Eu nem da igreja era. E depois eu vou contar esse testemunho pra vocês também, como foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo. Mas aí foi diferente a forma que falou. Dessa vez, por eu se sentir mal, nunca ia imaginar que foi o Espírito Santo que estava falando comigo. Aí vocês perguntam, Daiane, como foi que você soube que é o Espírito Santo? Porque me deu sinais no começo, da hora que eu cheguei até a hora de sair, ele me deu sinais. E se vocês gostaram desse vídeo, eu espero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal. E esse foi o testemunho de hoje sobre o Espírito Santo, que ele dá sinais em todo tempo, e em todo tempo ele é bom.